E aí, gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês, meu querido, mandaram pra mim pelas redes sociais esse vídeo aqui, ó, piores mortes causas, tá escrito errado, piores mortes causadas por brincadeiras estúpidas no canal Poké, eu conferi aqui, o canal do Poké, meu link aqui na descrição, continue mandando vídeo lá pelas redes sociais, semana a programação do canal, e vamos ver isso aqui, realmente tem muita muerte estúpida por aí, mas vamos lá, 3, 2, 1 e play. Algumas atividades perigosas não podem nem ser chamadas de brincadeiras. É bom deixar claro que nada do que vai aparecer neste vídeo deveria ser praticado, mas infelizmente algumas pessoas não pensaram nas consequências e acabaram causando estragos irreversíveis, tanto foda. para si mesmas quanto para os outros. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e o tema de hoje é piores mortes causadas por brincadeiras estúpidas. Bora. Brincadeira de lutinha. A cidade de Goianira, em Goiás, presenciou uma fatalidade difícil de entender. Carlos Emanuel, de 14 anos, tinha saído para jogar bola em uma praça do bairro Triunfo 2. Ele estava com amigos, todos adolescentes, fazendo o que muita gente da idade faz quando está reunida. Eles imitavam movimentos de luta, como se fosse uma brincadeira, sem intenção real de machucar ninguém. Mas a situação mudou rápido demais. Segundo o relato dos próprios jovens, um amigo de 16 anos acertou um golpe no peito de Carlos. Ele caiu, bateu a cabeça no chão e desmaiou. Os colegas tentaram ajudar na hora e chamaram socorro. Carlos ainda foi levado para a unidade de saúde da cidade, mas durante a transferência para outro hospital, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Eu acho que ele já tinha problema no coração, né? Sei lá. Levou a pancada e... A família ficou devastada. A mãe chegou a desconfiar que o filho pudesse ter sido agredido mais vezes, porque viu marcas no corpo quando ele já estava no hospital. Já uma prima acredita que tudo se encaixa com o que os adolescentes contaram. Um golpe, a queda depois do impacto, a batida na cabeça e o colapso momentos depois. Como não havia adultos por perto e tudo aconteceu muito rápido, a polícia agora apura exatamente como a sequência de eventos se deu, passo a passo. Casos como esse lembram que ações vistas como inofensivas por alguns podem ser extremamente perigosas, principalmente quando envolvem força física, quedas e jovens sem noção clara dos riscos. Às vezes, outra pessoa mais experiente perceberia o perigo na hora e interromperia a situação. Mas Carlos acabou se tornando uma vítima fatal. E é justamente por isso que a investigação segue, para que a família tenha respostas e para que tragédias assim não se repitam. E ela, desafio, caso abalou a Nova Zelândia se tornou motivo de alerta por todo o país. Ryan Satterthwaite, de 19 anos, estava com amigos em Palmerston North, quando decidiu participar do tal correr em linha reta, uma prática que vinha ganhando força nas redes do país. Nela, 2 participantes ficam em lados opostos de um corredor estreito e correm um contra o outro, como se fossem jogadores de rugby ou de futebol americano, tentando ver quem aguenta mais impacto. Só que essa dinâmica, que alguns tratavam como competição de força e resistência, já vinha acumulando desmaios e ferimentos sérios em vídeos online. Mesmo assim, muita gente entrou na onda. Ryan acabou sofrendo um ferimento grave na cabeça, recebeu atendimento, foi levado ao hospital, mas não resistiu. Especialistas já vinham avisando que esse tipo de colisão gera uma força comparada a saltar do telhado de uma casa, e que o risco de danos irreversíveis é enorme, principalmente entre adolescentes e jovens que não têm noção exata da gravidade. O mais preocupante é que a tendência tinha se espalhado rápido, até com torneios sem qualquer regulamentação. Um evento recente em Auckland reuniu mais de 1000 pessoas, oferecendo prêmio em dinheiro para quem aguentasse mais pancadas. Enquanto alguns viam aquilo como um novo esporte ou uma brincadeira radical, médicos e autoridades estavam pedindo exatamente o contrário, para pararem com isso imediatamente. A própria polícia reforçou as advertências depois da morte de Ryan, dizendo que ninguém deveria se envolver nesse tipo de prática. Para quem decidiu participar, até podia parecer um esporte inocente, só para testar limites e se divertir. Mas essa tragédia mostra o quanto é importante questionar tendências antes de entrar nelas, por mais populares que pareçam nas redes sociais. Aí tem que ser muito burro.
Nos Estados Unidos, Nada mais a ver, especificamente na cidade de Vancouver, que fica no Sei estado de- de uma Washington, brincadeira Gabby bem Perez, uma estudante de 13 anos, perdeu a vida depois de participar do que chamam de jogo do enforcamento, Ih, também olha lá, conhecido olha lá, como olha lá. brincadeira do desmaio. Aí O que é foda, tentam hein? fazer é interromper temporariamente a passagem de oxigênio até a pessoa desmaiar, algo extremamente arriscado e que já era conhecido por causar acidentes graves. No dia 6 de fevereiro de 2019, Gabby tentou fazer isso e acabou desmaiando, só que ela não voltou. A notícia deixou colegas, professores e famílias em choque. Na noite seguinte, dezenas de pessoas se reuniram com velas acesas para homenagear a menina, descrita pelos amigos como alegre, intensa, cheia de energia e com muita vida pela frente. Muitos sequer conseguiam acreditar que alguém tão jovem tinha perdido a vida de uma forma tão lamentável. Aí é foda, hein? Alguns pais contaram que adolescentes muitas vezes entram nessas ondas sem medir as consequências, focando apenas no momento, na adrenalina e na curiosidade. Eles reforçaram a importância de conversar abertamente sobre esses riscos, mesmo quando o assunto é desconfortável, estranho ou parece coisa boba. A escola enviou uma carta às famílias explicando o que aconteceu, oferecendo apoio psicológico e lembrando que estudantes podem reagir de formas diferentes diante de uma perda tão repentina. A polícia chegou a investigar o caso, mas informou que não tinha registro de outros episódios ligados a essa prática na região. Essa tragédia, pelo menos, ajudou a combater esse tipo de brincadeira perigosa, e hoje em dia, felizmente, quase não surgem mais casos na mídia de jovens tentando fazer isso. Que nem aquele jogo lá, tá ligado? Em 2007, uma rádio da Califórnia 2016, chamada da baleia, KDND tá ligado? criou uma competição para ganhar um videogame que na época era o queridinho do momento, um Nintendo Wii. A disputa parecia divertida e inocente. Quem conseguisse aguentar mais tempo sem ir ao banheiro, enquanto bebia garrafas de água a cada 15 minutos, levava o prêmio para casa. Nossa. No começo da manhã, 18 participantes Isso chegaram vai dar ao outra estúdio em merda aí. Sacramento. Carai. Entre eles Nossa. estava Jennifer Strange, de 28 anos, mãe de 3 crianças. Ela contou que estava participando véia, pelos filhos, que queriam muito o videogame. Os Ah, concorrentes foram colocados em uma sala e começaram a beber pequenos frascos de água. Com o passar das horas, a produção trocou as garrafinhas por versões maiores, e muita gente foi desistindo por desconforto, mal-estar e dor. Durante o programa, alguns ouvintes ligaram alertando que aquilo podia fazer mal. Uma enfermeira chegou a telefonar Estourar a dizendo que bexiga, tá ingerir ligado? água demais era perigoso e poderia ser fatal. Mesmo assim, os apresentadores continuaram com a competição, fazendo piadas, dizendo que todos tinham assinado documentos Idiota. e que, no máximo, alguém iria passar mal e desistir. Caramba. Por um videogame, mano. Jennifer resistiu por horas. Já no fim, ela estava com forte dor de cabeça, se queixando bastante e o estômago visivelmente inchado. Sem conseguir continuar, saiu como vice-colocada, ganhando apenas ingressos para um show como consolação. Pouco tempo depois, foi encontrada sem vida. A investigação apontou intoxicação Caralho. por excesso de água, uma Nossa. condição chamada hiponatremia, algo que muita Nem sabia gente que nem existia, imagina hein? que pode Caralho. acontecer. O caso serviu de advertência para certas dinâmicas promocionais e desafios de entretenimento que podem ter consequências graves, mesmo quando ninguém percebe o risco na hora e todos acham que é apenas uma brincadeira para chamar audiência. Não levou o videogame ainda, foi de Outro F, aí é desfecho foda. trágico aconteceu em Feira de Santana, no interior da Bahia. Era uma tarde comum quando Matheus dos Santos de Souza, de 14 anos, voltava pela cidade na garupa de uma moto pilotada por um homem de 33 anos. Ele avistou 2 colegas da escola caminhando pela calçada, ainda de uniforme, e decidiu assustá-los. Pegou o próprio celular como se fosse uma arma e simulou que estava Nossa. anunciando um assalto. Só que naquele exato momento, uma viatura da polícia militar Ih, passou pela ferrou, rua. hein? Os Ferrou. agentes viram a cena à distância e entenderam que se tratava de um assalto real. Segundo a polícia militar, eles tentaram fazer a abordagem e pediram que a moto parasse. A dupla não atendeu na hora e, em meio à confusão, um movimento brusco do adolescente fez os policiais reagirem. Eles atiraram contra os dois. Pô, os caras é burro também, né? O amigo
dele tava voltando da escola e ele passou assim e brincou. Aí foi na hora que os policiais viu. Ele conhecia esses dois estudantes? E conhecia. Demais, convivi com ele. Matheus foi socorrido e levado para o hospital. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu durante a madrugada. O piloto também foi ferido, recebeu atendimento e teve alta no dia seguinte. A morte do adolescente gerou protesto no bairro. Moradores e familiares bloquearam uma das ruas e pediram que a investigação avançasse e que tudo fosse esclarecido. De acordo com a polícia militar, na época do caso, em 2024, os agentes envolvidos foram afastados enquanto o caso seria analisado pela corporação e pela central de flagrantes. Mas até hoje não houve respostas consideradas significativas pela família. Para eles, Matheus era um jovem alegre, querido pelos amigos e sem histórico de confusão. Outra pessoa talvez tivesse percebido o risco daquela simulação e impedido a pegadinha, mas ele acabou sendo vítima de uma situação que saiu totalmente do controle. Realmente tem coisas que é melhor evitar, como esse tipo de brincadeira de mau gosto. Mesmo que não fossem os policiais, alguém poderia reagir com violência por puro instinto de sobrevivência, achando que estava se defendendo de um assalto de verdade. Poderia dar merda do mesmo jeito, né? O fotógrafo britânico Jacob Cockle era conhecido por registrar a vida marinha de um jeito quase hipnotizante e, ainda jovem, já tinha trabalhos publicados por veículos como National Geographic e The Sunday Times. Aos 17 anos, ele prometeu que seria um fotógrafo famoso e parecia estar cumprindo essa promessa. Jacob tinha um estilo de vida intenso. Aprendeu a respiração para mergulhar fundo, surfava sobre pedras e até chegou a levar uma advertência da polícia depois de pular de uma ponte ferroviária. Amigos e familiares dizem que ele sempre buscava o próximo desafio, especialmente depois da morte da irmã Grace, em 2002, algo que o abalou profundamente. Em 2013, ele estava animado para registrar um fenômeno natural perto de casa. O redemoinho que se formava no porto de Hyde. Era um turbilhão forte, criado por um sistema de escoamento da maré. Jacob já tinha ido até lá outras vezes, às vezes usando até uma máscara de cavalo para criar vídeos curiosos para seus seguidores e chamar ainda mais atenção para as imagens que produzia. No dia 28 de maio, o redemoinho voltou a se formar. Um amigo, o artista David Rain, viu Jacob correr em direção ao porto dizendo que ele tinha voltado. Quando David chegou, o fotógrafo já estava na água, circulando o redemoinho e conversando com ele da beira do cais. Jacob parecia confiante, dizendo que agora estava mais tranquilo, mas comentou que mais cedo tinha ficado assustado com a força da correnteza. Enquanto gravava, o redemoinho ganhou força novamente. Jacob pediu uma câmera para tentar mais uma tomada embaixo d'água, querendo aquele registro perfeito, mas ele nunca mais voltou à superfície. David encontrou o equipamento dele pouco depois, mas Jacob já não reagia. Um ano depois, o sistema que criava o redemoinho foi modificado e ele deixou de existir. Para quem convivia com Jacob, ele era um artista que se jogava de cabeça em tudo, às vezes literalmente. Outra pessoa talvez tivesse evitado esse risco, mas ele acreditava que estava tudo sob controle e pagou um preço altíssimo por essa confiança no próprio limite. Doidão, mano. Durante as comemorações de 4 de julho, época em que os Estados Unidos celebram o Dia da Independência acendendo fogos de artifício, Alan Ray McGrew, de 41 anos, estava em uma festa de quarteirão em Summerville, na Carolina do Sul. Ele tinha se vestido com um traje inspirado no tio Sam. Estava dançando, animado e aproveitando a noite ao lado da família, dos amigos e dos vizinhos. Segundo relatos, Alan havia consumido bebida alcoólica desde o fim da tarde e estava bastante empolgado com os fogos do feriado. Em determinado momento, ele levantou um artefato pirotécnico acima do chapéu que usava. Para quem estava olhando, parecia que ele só estava fazendo graça antes de colocar o item no chão. A própria esposa disse que achou que era só um gesto exagerado dele, algo típico do jeito brincalhão de Allen, e não percebeu que o dispositivo já estava aceso. Ela contou que chegou a pedir para ele tirar aquilo da cabeça, mas tudo aconteceu rápido demais. O artefato explodiu
explodiu antes que Allen pudesse reagir. Ele não resistiu e foi declarado morto no local, segundo o gabinete do xerife do condado de Aí é Dorchester. foda. A esposa de Allen relembrou que pouco antes do acidente, ele tinha abraçado ela e o filho, dizendo que eles eram seu coração e sua base. Para a família, Allen era alguém cheio de energia que trabalhava muito e também sabia aproveitar ao máximo os momentos livres. Talvez por conta do excesso de álcool e da euforia do momento, ele não tenha percebido o risco do que estava fazendo, acreditando estar no controle da situação e acabou pagando um preço alto demais por essa confiança e por essa tentativa de transformar o momento em uma brincadeira engraçada. Muita gente ignora os riscos Nossa, daquele bagulho é costume de perigoso, empurrar o aniversariante em direção ao bolo. Algumas foda. pessoas acham engraçado, talvez até inofensivo, mas por incrível que pareça, isso também pode ser perigoso. E inclusive, já houve casos sérios de pessoas se machucando feio por causa desse ritual. Em 2020, por Nossa. exemplo, uma postagem viralizou mostrando o interior de um bolo decorado. Sim. No meio da massa havia vários palitos de madeira usados como suporte para manter as Pensou camadas isso aí firmes. entrando na Isso cara? não é raro. Com os bolos ficando Certo. cada vez mais altos, elaborados e cheios de detalhes, os confeiteiros usam esses suportes internos para garantir que ele não desabe. Para quem está vendo só o lado de fora, parece apenas um bolo fofo, macio e totalmente seguro, mas por dentro, ele pode ter verdadeiras estacas de madeira escondidas. A fotografia circulou rápido pelas redes. Foram mais de 70 mil compartilhamentos em um único dia, justamente porque muita gente nunca tinha parado para pensar nisso. E a preocupação faz sentido. Já existem registros de pessoas que foram empurradas com força demais e acabaram acertando o Nossa. rosto nos suportes ou até na própria mesa. Um dos casos mais conhecidos é um vídeo antigo, em que uma adolescente cai desacordada depois de bater a cabeça na mesa ao ser empurrada contra o bolo durante o parabéns. Ela sobreviveu, mas o vídeo mostrou bem como a coisa pode sair do controle em questão de segundos. Esse tipo de gesto pode transformar uma festa tranquila em um problema sério. Então, antes de fazer esse tipo de surpresa, pense duas vezes. Nem todo bolo é tão macio e inofensivo quanto parece. E nenhuma risada vale o risco de alguém sair de uma comemoração direto para o hospital. Pois é. No estado americano do Colorado, há algo chamado car surfing, uma atividade extremamente perigosa e irresponsável, Putz, os onde caras ficam em pessoas cima do colocam o carro. corpo para fora do carro enquanto ele está em movimento. Infelizmente É tem se muita popularizado. doideira, mano, os Em caras publicações fazem isso. compartilhadas por jovens, dá para vê-los pendurados pela janela, sentados no teto ou saindo pelo Tem teto vários solar. vídeos, né, dos Estados Claro que Unidos, esse os tipo caras de fazendo coisa isso. não poderia dar certo por muito tempo. No dia 5 de maio de 2023, a polícia do condado de Douglas atendeu um acidente em que um veículo capotou. Dentro dele estava um garoto de 16 anos que tinha sido visto minutos antes pendurado para fora da janela, junto com outros passageiros. Ele ficou gravemente ferido e não resistiu. Desde abril já tinham registrado pelo menos 6 situações parecidas na região. Em um dos flagrantes, a câmera de um carro de patrulha registrou 2 adolescentes literalmente sentados no teto, enquanto o veículo Caralho, seguia logo pela dois, estrada. mano. Em outra ocorrência, um motorista percebeu um jovem quase inteiro do lado de fora de um carro em Highlands Ranch e resolveu avisar a polícia antes que desse ruim de vez. O motorista envolvido no acidente fatal acabou sendo acusado de homicídio veicular e direção imprudente. Segundo a polícia local, não se sabe exatamente de onde essa moda surgiu, mas a advertência é válida para todos. Não existe adrenalina que compense colocar a própria vida e a dos outros em risco desse jeito. Se você vê algo assim acontecendo, fale, avise, peça para parar, chame um adulto, um responsável. Uma escolha impensada pode custar muito mais do que alguns segundos de emoção e alguns vídeos a mais nas redes sociais. Um grupo de adolescentes estava circulando em um utilitário esportivo nos arredores de Houston, jogando ovos em outros veículos que passavam. Segundo o gabinete do xerife do condado de Harris, o utilitário esportivo era dirigido por um garoto de 14 anos que tinha outros 2 menores como passageiros. Em determinado momento, eles atingiram um carro e o motorista desse veículo reagiu mostrando uma arma. Assustados, os adolescentes aceleraram, tentando fugir em alta velocidade com o outro carro logo
logo atrás. Foi nessa correria que o jovem de 14 anos passou por um sinal vermelho. O utilitário esportivo avançou o cruzamento e bateu com força em uma caminhonete. A motorista Silvia Zavala, de 45 anos, morreu na hora. Ela estava em Houston visitando a família para comemorar o ano novo e se preparava para voltar para casa no dia seguinte. O adolescente que dirigia quebrou o tornozelo e acabou levado para a detenção juvenil, acusado de homicídio. Já o motorista do Lincoln, que teria iniciado a perseguição após ser atingido pelos ovos, foi identificado e colaborou com a investigação. Tá peste. A família de Silvia cobrou mais atenção dos pais sobre o que seus filhos estão fazendo, com quem estão andando e que tipo de brincadeira estão achando engraçada. Não era nem pra eles estarem dirigindo um carro nessa idade sem carteira de motorista, muito menos praticando esse tipo de ato irresponsável nas ruas. No final, fazer coisa errada deu no que deu. Uma vida que nunca mais vai voltar e um eterno peso na consciência de tê-la tirado antes da hora. Tudo isso por uma sequência de escolhas completamente evitáveis, que jamais deveriam ter sido tratadas como diversão. Esse foi o vídeo, desse seu like. Caramba, eu falei tchau. Não é só por isso não, e responsabilidades também, né, bicho? Esse último aí, papo de final de ano, mano. Final de ano também tem muita responsabilidade desses daí que se, tipo, nem precisava e os caras vão lá e faz burrice mesmo. Pelo menos aqui ninguém tava bêbado, né? Eu acho. Mas a maioria ali foi burrice e responsabilidade. Mas caramba, bagulho doido, né, mano? Pra você ver. Mas tá aí, galera. Isso aí foi a piores mortes causadas por brincadeiras estúpidas lá no canal. Ok, comentar esse vídeo aí, continue mandando vídeo lá pra essa programação no canal. Canal Poké, primeiro link aqui na descrição. Tamo junto, falou e tchau.